Bom dia, gente. Então aqui é só uma colinha, tá? Para vocês fazerem a AP. Eu vou mandar as fotos, mas como refletir, eu vou explicar um pouquinho aqui. Então vamos lá. A gente viu muito sobre os sólidos geométricos, né? Então os sólidos geométricos são separados nos poliedros. O que são poliedros? São aqueles que são formados por polígonos, triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, tá bom? Então a gente tem duas classificações dos poliedros. A gente tem os prismas, que eles têm a mesma base, né? Aí eu coloquei os elementos aí para vocês. O vértice são as ligações, a aresta são as linhas que ligam essas ligações, tá? E as faces é quais figuras que eles são formados, tá bom? Então aí eu dei dois exemplos. Aqui tá, como calcular a área total? A gente tem que somar as áreas de todas as figuras que compõem o prisma, tá bom? E o volume tá aqui. A gente faz a área da base vezes a altura. Coloquei a área da base ali. Se a base for um triângulo, a gente faz a área do triângulo vezes a altura. Se for um quadrado, faz a área do quadrado vezes a altura e assim sucessivamente, tá bom? E a gente tem também as pirâmides, tá? Então a pirâmide ela tem um vértice em cima e a base dela também são polígonos, certo? E o nome da pirâmide vai depender da base. Se a base for um quadrado, pirâmide de base quadrada. Se a base for um hexágono, pirâmide de base hexagonal, tá bom? Mesma coisa, os vértices, arestas, e ela é formada por polígonos, tá? E tem a apótema também, que é essa altura do triângulo lateral, das laterais dela, tudo bem? Então vamos lá, aí tem o cálculo aqui de como calcular a apótema da base, se caso perguntar, e como calcula a apótema lateral. Então a apótema da base vai fazer o lado raiz de 3 sobre 2, e a apótema lateral vai ser a raiz da apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado, a altura da pirâmide, que tá lá. Área total, também a mesma coisa, vai ter que somar todas as áreas dos polígonos que compõem ela e vai somar, tá bom? E o volume a gente só vai dividir por 3, vai ser a área da base, vai depender da base dela, vezes a altura dividido por 3, ok? E a gente tem os corpos redondos também, que são aqueles que possuem o círculo na sua formação. A gente tem o cilindro, que tem 2 círculos, né? Tanto na base superior como na base inferior. A gente vai precisar do raio e não pode esquecer que o π é 3,14, tá bom? Então vamos lá para as fórmulas. Área total. Para calcular a área total, a gente vai ter que fazer a área da base mais a área da base, desculpa, gente. É a área da base mais a área lateral. Aí tem a formulazinha. Para calcular a área da base, como é um círculo, π, o valor do π vezes o raio ao quadrado. Para calcular a área lateral, 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura, tá bom? O volume é a mesma coisa. Vai ser a área da base vezes a altura. Só que como a base é um círculo, então a gente vai fazer π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, tá bom? E o último que eles deram que foi o cone, né, que é essa figurinha aqui. Mesma coisa, a gente vai precisar da altura e do raio para calcular, tá bom? E a gente vai utilizar o π também. Então, a gente vai usar da geratriz também. O que é a geratriz? É essa altura aqui do vértice até a base, tá bom? Isso é chamado de geratriz. Então, vamos lá. Para calcular a área total, mesma coisa. Vai somar a área da base com a área lateral. Aí é um pouquinho mais complicadinho. Por quê? Porque a gente vai ter que ter a geratriz. E para calcular a geratriz, a gente utiliza o teorema de Pitágoras aqui, tá? Então, a área da base. Então, π vezes o raio ao quadrado. Por quê? Porque a base é um círculo. E a área lateral vai ser o π vezes o raio vezes a geratriz. Se caso o problema não der a geratriz, então vocês vão ter que calcular aqui o raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Soma os dois resultados, depois tira a raiz, tá bom? E o volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, tá bom? Parecido com o da pirâmide. Então, vamos lá. Então, como a área da base é um círculo, então eu já coloquei aqui para vocês, tá bom? E tem a esfera também, que é um corpo redondo, ok? Mas não sei se eles vão dar exercício sobre isso, só para vocês saberem, tá?